Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Nós estamos gravando aqui agora, vamos fazer uma série de gravações destinada ao Ministério Salvando Vidas para Cristo, aqui de Caraguatatuba. Hoje é dia 24 de março, são 23 horas e 20 minutos, e nós estaremos durante esse período que nós estamos em nossa casa e não estamos fazendo o culto nas igrejas, nós estaremos fazendo todas as noites uma série de leitura bíblica e uma série de explicações dessas leituras bíblicas, fazendo nós vamos escatolar a palavra todas as noites, ou seja, nós vamos colocar a palavra de Deus nos dias de hoje, para que os irmãos possam ter o direcionamento da palavra. Todos os dias, todas as noites, nós vamos fazer a palavra revelada, e hoje já foi feita a palavra revelada, já foi feita a oração, e nós já fizemos a palavra revelada em direcionamento a esse ministério Salvando Vidas para Cristo. E a palavra revelada de hoje, ela está no livro de Ezequiel, no capítulo 20, e ela vai do versículo 34 até o versículo 48. Então, nesse momento agora, eu, pastor João Paulo, estou sendo assistido pela minha esposa, pastora Lourdes. Nós vamos fazer uma oração em direcionamento ao Espírito Santo de Deus para nos trazer a revelação dessa palavra. Amém? Inclina a tua cabeça e ore comigo. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao teu Espírito Santo, Pai, que quero te pedir, Senhor, que através da tua graça, o Senhor venha nos revelar da tua palavra, nos trazer daquilo que há de oculto, Pai. Coloque, Senhor, na tua presença as nossas vidas, a minha e de todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, para que através do teu soberano poder, Pai, o Senhor possa agir sobre a vida de cada um e mediante aquilo o que o Senhor tem, trazer a tua bênção e a tua consagração. Nós te glorificamos e te exaltamos, ó Espírito Santo de Deus, agradecendo a tua presença, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Amados irmãos, a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 20, versículo 34, ela diz assim: Eu vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. Eu vos levarei ao deserto dos povos e ali, face a face, vos julgarei. Como julguei vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Eu vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. No versículo 37, esse versículo que eu acabei de ler, onde ele diz passar debaixo da vara, ele também pode estar descrito passar debaixo do meu cajado. No versículo 38 está descrito assim: Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. Então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 39. Quanto a vós, ó nação de Israel, diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um o seu ídolo, pois que a mim não querereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a nação de Israel, toda ela, naquela terra. Ali vos aceitarei e ali exigirei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Versículo 41.
com cheiro suave, me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras que andais espalhados. E serei santificado em vós diante dos olhos das nações. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra. Com mão levantada, jurarei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes. E tereis nojo de vós mesmos, por todas as maldades que tendes cometido. Versículo 44. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó nação de Israel, diz o Senhor Deus. Versículo 45. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta o teu rosto para o caminho do sul, derrama as tuas palavras contra o sul, profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. Versículo 48. Todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Bem, amados em Cristo, no versículo 33, que é onde a palavra não começou, o Senhor diz assim: tão certo como eu vivo. Então isto quer dizer que o Senhor começa a palavra dele dizendo que ele vive, ele é vivo. Continua assim: diz o Senhor Deus, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Amados, na escatologia que nós vamos fazer aqui esta noite, nós vamos colocar esta palavra diante dos tempos atuais, diante da vontade do Senhor Deus atualmente em relação ao que está acontecendo. Nós não estamos falando aqui em relação a nenhum ministério, nós não vamos colocar isso daqui em razão de nenhum dos irmãos, mas sim em relação a toda a congregação cristã, da Assembleia de Deus relacionada nesta terra. Toda ela, não só desse ministério. Então, aqui no versículo 34, o Senhor diz que ele vai tirar o povo diante da congregação das terras, das quais andais espalhados, e com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. Amados, por isso que nós estamos passando o que nós estamos passando. Por quê? Porque o Senhor viu e sentiu que nós não seguimos a palavra dele da forma como era para seguir. Se nós tivéssemos seguido aquilo que o Senhor nos deixou lá em Lucas 21, versículo 10, 11, 12, nós não estaríamos recebendo hoje esta palavra do Senhor. Então o Senhor está nos tirando das congregações, está nos levando para outro lugar, para que nós possamos ter responsabilidade e respeito com a palavra do Senhor, que é
o que o povo cristão não está tendo, que é o que muitos pastores não estão passando para suas ovelhas, que tem que ter a responsabilidade diretamente com a palavra do Senhor. Ou seja, quando nós decidimos seguir a este reino e seguir a esse Deus, nós decidimos que nós vamos deixar com que Deus, Jesus Cristo, reine em nossas vidas através do seu Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando as costas para Deus, estamos dizendo sim para os governadores, estamos dizendo sim para a polícia, estamos dizendo sim para as condições desse mundo e dizendo não para Deus. Quando veio o ato de falar assim, fecha as igrejas, nós, os cristãos, deveríamos ser os primeiros a dizer, a nossa igreja nós não fechamos porque nós não seguimos a homem e não seguimos a governo. Nós seguimos a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Afinal de contas, nós erguemos a nossa mão e declaramos isso na igreja. Senhor, Tu és o meu rei, Tu és o meu Deus, e a Ti, Senhor, entrego o meu corpo, a minha alma, a minha vida, o meu ser, e eu Te elejo como meu único e suficiente Salvador. Então, se nós fizermos esta declaração, se nós declaramos isso mediante a igreja, nós temos co-obrigação obedecer a palavra de Deus. Versículo 35, o Senhor diz assim, eu vos levarei ao deserto dos povos e ali face a face vos julgarei. Então veja, esse deserto que nós vamos entrar agora de congregar, é um deserto onde o Senhor vai nos falar face a face sim. Talvez muitos de nós estejam esperando uma palavra de conforto, como sempre foi passado nas igrejas, uma palavra de prosperidade, uma palavra de aconchego, mas não é isso. A situação não é essa. A palavra de Deus nos indica que o Senhor vai falar conosco face a face. E quando você está face a face desse Deus, aí a coisa aperta. Aí a coisa pega um pouco. Por quê? Porque nós somos pecadores. E através dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas falhas, é que nós somos chegados face a face de Deus. Agora, enquanto nós não aceitarmos o nosso pecado, enquanto nós não aceitarmos que nós somos errados, e que Deus é o certo, Ele faz todas as coisas certas, nós estaremos face a face com esse Deus e nós seremos julgados. Não adianta um irmão agora querer julgar o outro irmão. Não adianta qualquer membro da congregação querer julgar qualquer membro da outra congregação. Não adianta falar mal de um pastor, falar mal de uma congregação, não adianta. Agora não é época disso, agora é época de reconhecer a palavra do Senhor e aceitar o jugo do Senhor sobre as nossas vidas. Para que a partir desse momento em diante, nós possamos seguir junto ao Senhor. Agora, muitos de nós, após conhecer esse jugo do Senhor, vai desistir. E eu digo uma coisa, é pior desistir agora do que nunca ter entrado. Agora é o momento de você dizer assim que você fez a escolha certa. Eu vou te dizer por quê. Cada uma das suas ações, cada uma das coisas que você fizer para Deus está sendo vista por Ele. Mas não está sendo somente vista por Ele. Está sendo vista por todos os irmãos, de todas as congregações, de todo mundo. Você hoje é o espelho do Senhor, você hoje tem a graça do Senhor sobre a sua vida, e sobre a sua vida cai a graça do Espírito Santo de Deus. Então, todas as suas ações hoje são vistas mediante o Senhor nosso Deus. E olha o que ele fala no versículo 36. Como julguei vossos pais. Ou você acha que os nossos pais não foram julgados? Ou você acha que eu, como sendo pai de alguém, não sou julgado? Nós cometemos erros e cometemos falhas, mesmo sendo pais. Os seus pais cometeram falhas com vocês. Vocês jovens que estão escutando esta palavra. As suas mães cometeram erros com vocês. Quem te criou cometeu erros com vocês. Mas sabe por que eles cometeram erros? Porque eles também aprenderam com os erros deles. Agora, esse julgamento não pertence a você fazer, pertence a você chegar para o teu pai, para a tua mãe, para quem te criou e agradecer por ele ter te cuidado, agradecer por ele ter te alimentado, agradecer por ele ter te cuidado. E por muitas vezes, quando nós viramos o rosto contra os nossos pais e negamos os conselhos dos nossos pais, nós estamos esquecendo que nós estamos negando o conselho de Deus. Por quê? Porque é Deus que julga os nossos pais e mediante aquilo que os nossos pais nos cria, é mediante que nós devemos ser fora da nossa casa.
Da mesma forma que nós somos dentro da nossa casa, nós temos que ser fora da nossa casa. Assim bem como o cristão, do mesmo jeito que ele é dentro da igreja, ele tem que ser fora da igreja. Por quê? Porque se dentro da igreja você está na presença do teu Pai, fora da igreja você também estará na presença do teu Pai. E muitas das vezes nós esquecemos de dar o valor exato à criação dos nossos pais. Muitas das vezes nós viramos o rosto para a criação. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo errado. Porque quando nós estamos andando certo e os nossos pais vêm nos corrigir, nós temos a argumentação correta de dizer: mas pai, mas mãe, ou seja, quem está te criando, olha, eu estou fazendo certo. Agora, quando nós estamos fazendo o que não é correto, a primeira coisa que nós fazemos é endurecer a nossa cerviz e acusar os nossos pais, os nossos criadores, aquele que está nos educando, dos erros que eles estão fazendo conosco e não dos erros que nós estamos cometendo na nossa vida. Então, quando o Senhor diz aqui que julgar os nossos pais, Ele vai julgar sim. Vai julgar a mim, que sou pai, a mãe, ao seu pai, a sua mãe, aquele que está te criando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você teve alguém a quem a tua vida, o teu caráter, a tua formação é devida, é esta pessoa que te criou. E outra, eu vou te dizer mais, olha o que o Senhor continua e Ele diz: no deserto da terra do Egito. Quando o Senhor diz aqui, no deserto da terra do Egito, o Senhor está querendo dizer aqui que os pais que foram para o deserto, que não encontraram a graça do Senhor nosso Deus, também serão julgados, não somente aqueles que estavam perante Deus. Porque muitos de nós, irmãos, desta geração minha, que sou um pouco mais velha, e da geração que está vindo agora, nós não tivemos uma formação cristã, nós tivemos uma formação, mas não diante da lei cristã. Nós tivemos uma formação espiritual segundo o que os nossos pais acreditavam que era o correto, acreditavam que era certo. Agora veja, é importante nós tomarmos a ciência daquilo que Deus está dizendo. Olha o que ele completa no versículo 36, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Juízo quer dizer o quê? Olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Estava certo o que você fez? E você terá que prestar conta ao Criador. E esse daqui é o momento de você prestar conta ao Criador. Esse momento que você não está indo para a igreja, esse momento que você não está assistindo o culto, esse momento que você não está confraternizando com os seus irmãos, esse é o momento de você dobrar o teu joelho, se chegar diante desse Deus e dizer e contar a Ele todos os teus erros e todas as tuas transgressões. E eu não estou dizendo isso somente para você, não. Eu estou dizendo isso para mim, eu estou dizendo isso para a pastora Lourdes, eu estou dizendo isso para todos os pastores que vão assistir a esse vídeo e vão entender da palavra do Senhor o que Ele está dizendo hoje, dia 24 de março de 2020. É necessário nós começarmos a entender o verdadeiro ensinamento de Deus mediante a palavra dele. É necessário que os pastores, desse momento agora em diante, a hora que vocês voltarem para suas congregações, é necessário que vocês comecem a ler a Bíblia, escatolem aquilo que Deus está querendo dizer a todas as suas ovelhas, para que elas não fujam para os apriscos e vocês tenham que sair correndo, largar as outras ovelhas no rebanho para ir salvar aquelas lá que estão perdidas, porque não se satisfizeram das suas pregações e dos seus ensinos. É necessário que vocês agora se voltem para a palavra de Deus e comecem a entender perfeitamente o que Deus está tentando dizer ao povo dele. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, lá em Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 13, ele é claro em dizer que Jesus Cristo está voltando. Acabou o momento de sossegar. O Senhor vai sim colocar a mão sobre esse vírus e vai tirar esse vírus da terra. Mas por quê? Pela covardia dos cristãos. Se os cristãos tivessem enfrentado esse vírus, enfrentado as autoridades, enfrentado tudo, Jesus Cristo viria. Por causa de nós que fomos covardes, nós adiamos mais uma vez a vinda de Cristo. Depende de nós a vinda de Cristo. Ou será que Jesus Cristo virá para buscar meia dúzia de pessoas? Quantos de nós estamos tendo a capacidade de encarar a verdade de Deus para subir na nave de Cristo e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui? Será que quando nós subirmos o Senhor, Ele vai dizer para nós: não te conheço?
Para mim, para você, e principalmente para você que está começando agora na vida cristã, você tem que entender que você serve a um Deus vivo. Ele é misericordioso. Mas há uma necessidade de vigilância, e essa vigilância nós não estamos tendo. Nós não estamos tendo. Para dar pausa. Então, amados, continuando aqui a escatologia, do versículo 36, agora vamos para o versículo 37. É imprescindível que agora nós começamos a prestar atenção atentamente no que o Senhor agora vai nos dizer do versículo 37 em diante. Veja, diz assim: eu vos farei passar debaixo da minha vara. Ou seja, eu vos farei passar debaixo do meu cajado. E vos farei entrar no vínculo da aliança. Ou seja, está fácil de entender aqui. Aqueles que aceitaram a palavra daqui até esse momento agora, e dizendo que realmente errou e realmente tem o total interesse de fazer o que é certo, então desse momento em diante, você vai passar sobre a vara, debaixo da vara do Senhor nosso Deus. Ou seja, tudo aquilo que houve de errado, tudo aquilo que atrapalhou a tua vida, tudo aquilo que foi errado mediante o Senhor, deste momento em diante que você reconhecer isso, daqui para frente, o Senhor vai fazer você entrar no vínculo da aliança dele novamente. Ou seja, a partir de agora, você retoma o vínculo da aliança com Cristo. A partir de agora, você retoma o vínculo da aliança, mas consciente: eu errei. No momento em que era para que eu aceitasse a palavra e fizesse aquilo que é certo, eu não fiz. Então, a partir de agora, eu vou fazer o certo. Então, agora, eu convoco você, eu e todos aqueles que estejam nos ouvindo, para orar e pedir ao Senhor perdão pelos erros e pelas falhas. Reclina a tua cabeça e ore assim: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é o Teu Espírito Santo, Pai, que eu reconheço, Senhor, as minhas falhas, reconheço, Senhor, os meus erros e reconheço as minhas transgressões, mas declaro a Ti, Senhor Jesus Cristo, que não mais tomarei por erro para não conhecer a Tua palavra ou transgredir aquilo que o Senhor me diz e tudo aquilo que o Senhor me ordena. E a partir de hoje, Senhor, sim, eu aceito passar embaixo da Tua vara e seguir a Tua nova aliança. Seguir, Senhor, após o Senhor, passar sobre mim o Teu cajado, a Tua correção, para que eu possa, Senhor, então, caminhar sentido a essa nova aliança. Amados em Cristo, agora que nós já estamos na nova aliança, agora está um pouco mais fácil. Então, agora que nós temos o reconhecimento dos nossos pecados, dos nossos erros, nós podemos então começar a entender o restante da palavra que Deus está nos dizendo. No versículo 38, o Senhor diz assim: separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Ou seja, todos aqueles irmãos que nós ainda não conhecemos, mas que fazem parte do reino de Deus, o mesmo reino que eu faço, é o mesmo reino que você faz, que foram os transgressores e que não estão reconhecendo a verdadeira palavra de Deus, todos esses daqui serão separados, serão tirados do nosso meio espiritual, para que nós possamos continuar a nossa caminhada esperando o reino de Cristo. E olha como é que o Senhor diz aqui, ó: das terras das suas peregrinações os tirarei. Ou seja, lá atrás o Senhor nos manda para o deserto e nos separa e nos leva para juízo junto com os nossos pais, dos erros dos nossos pais, ou seja, erros antigos. E nós vamos para o deserto, mas assim que nós vamos para o deserto, agora nós fazemos uma nova aliança com o Senhor aceita a nossa nova aliança e agora o Senhor nos chama de volta. E assim que o Senhor nos chama de volta, Ele diz que então
da terra das suas peregrinações, os tirarei. E olha como é que ele termina. Mas a terra de Israel não voltarão. Ou seja, para aquela parte que nós erramos, nós não vamos voltar mais não. Porque se nós voltarmos, nós vamos perder a salvação. Ou seja, nós vamos deixar de sermos covardes e assumirmos a posição cristã e assumirmos a palavra de Deus na integridade, na sua totalidade, sem achar, mas será que agora é o tempo mesmo que Jesus Cristo está voltando? Amados em Cristo, isto é muita demagogia para o cristão. Achar que Jesus Cristo não está voltando, achar que nós não estamos à beira do arrebatamento da igreja, com todas as coisas que estão acontecendo, com todo o volume das coisas que estão acontecendo. Acordem, acordem, chegou no momento de você acordar, porque senão vai chegar o momento do arrebatamento, que todos verão o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, descer a esta terra e arrebatar os salvos. E se você quer ser salvo, você precisa exercer a palavra de Deus. Você precisa fazer o vínculo da sua vida cristã junto à palavra de Deus. Você precisa sair das condições do mundo pagão e entrar no mundo espiritual. Você precisa abandonar as festas pagãs e entrar no mundo espiritual. Você precisa abandonar a concupiscência da carne, ou seja, os erros da carne, os desejos da carne, e começar a estabelecer sobre a sua vida os desejos espirituais do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Acorda! Até quando você vai ficar nessa vidinha medíocre, achando que Jesus Cristo é um pote de ouro, ou então uma maleta de dinheiro? Ou que seja, Jesus Cristo é uma mala de vacina para todas as doenças que você vê por aí. Primeiro que, se você não aceita o sacrifício de Cristo na cruz, que levou sobre si todos os nossos erros, falhas, mas também levou todas as doenças e todas as transgressões, então você não acredita na palavra de Deus. Não é nem para você estar ouvindo esse vídeo, se você não acredita nisso. Agora, aqui, durante esses dias, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Nem na minha o Senhor está passando a mão. Porque quando eu abri a boca e liguei para as congregações, nós entramos em contato com várias congregações, dizendo que eles estavam errados, e pessoas que a gente conhece que são pessoas fortes, mas a gente disse que estava errado. Eu entrei em toda a publicidade virtual e coloquei e postei que os dirigentes e os presidentes das igrejas e das congregações estavam agindo errado, fechando os seus templos e aceitando esta condição. Então, amados, a partir desse momento, segura no cajado do Senhor e vamos para frente. Vamos para frente em direção à salvação. Olha o que o Senhor fala aqui no versículo 39. Quanto a vós, ó nação de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Então aqui ele está dizendo que a nação de Israel, povo eleito de Deus, que não aceita as palavras de Deus e que profana a palavra de Deus, ide então. Ide com seus ídolos, com suas festas pagãs, com as suas condições pagãs. Continuem fazendo a Santa Ceia com suco de uva feito à base de tangue, ou então de suqueste, ou à base de que não seja o próprio suco de uva, tinto, tirado da própria vide, sem adição de açúcar e sem conservantes, como vinho mosto. Então, faça a Santa Ceia
com vinho mosto. Então, use pão asmo. Se você não sabe fazer pão asmo, entre em contato comigo. Procure o meu contato nas redes sociais que você vai achar. É pastor João Paulo Tavares Brandi. Você vai achar. E aí você entra em contato comigo, eu te ensino a fazer o pão asmo. Aliás, eu vou fazer aqui uma receita de pão asmo e vou colocar para você entender. A Santa Ceia é sagrada. Os utensílios sagrados são utensílios sagrados. Quem é você para profanar o utensílio sagrado, não usando o vinho tinto mosto, não fazendo Santa Ceia com pão asmo? Quem é você que está fazendo isso? Aqui o Senhor é claro. Ide então, faça isso. Continue. Venda uma salvação que não existe. Venda uma salvação que não existe. E olha só o que ele fala no versículo 40. Pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a nação de Israel. O Senhor aqui é claro. Eu convoco a todos que estão aqui dentro do meu município de Caraguatatuba, que ouvirem e entenderem esta pregação da palavra de Ezequiel 20, capítulo 34 ao versículo 48, cuja escatologia nós estamos fazendo aqui hoje, dia 24 de março de 2020, nós já estamos beirando a meia-noite, já é quase meia-noite. Eu convoco a todos vocês que quiserem ir para o monte, entrem em contato comigo, me chamem, eu vou para o monte. Já que vocês estão fechando os seus templos, estão aceitando a palavra do homem, estão aceitando a palavra do governador e não estão aceitando a palavra de Deus. Há uma necessidade de nós congregarmos. Ou nós congregamos dentro da nossa casa, que não é o local correto de fazer isso. O local correto de eu e minha esposa congregar é junto com vocês, os meus irmãos. Afinal de contas, vocês vão entrar o mesmo reino que eu. Vocês vão conviver comigo na eternidade. Eu vou conviver com vocês na eternidade. Aliás, eu espero encontrar todos vocês na eternidade junto com o mesmo Espírito. E olha o que o Senhor diz então no versículo 40. Pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a nação de Israel, toda ela naquela terra. E olha só, ali vos aceitarei, ali ele vai nos aceitar. E ali ele vai exigir as nossas ofertas alçadas. Quais são as nossas ofertas alçadas? Você tem feito oferta alçada? Você tem estendido a tua mão para quem está precisando? Você tem ajudado as viúvas, ajudado os órfãos? Você tem levado o melhor do seu dízimo à sua congregação? Você tem servido? Veja, não é uma coisa só. Nós temos que entender a palavra de Deus como um todo. Nós estamos falando aqui de um universo cristão. Nós não estamos falando aqui de um universo do mundo. E o Senhor aqui é claro, ali vos aceitarei e ali exigirei as vossas ofertas alçadas. E olha só como ele conclui, hein? E as primícias das vossas dádivas. Quais são as primícias das vossas dádivas? As primícias das vossas dádivas são as lutas espirituais que você tem para tirar esses irmãos aí que estão na droga, esses irmãos aí que estão no mundo do crime. As primícias das dádivas são essas almas que você vai levar para Jesus, é a exortação da palavra, é a pregação da palavra, é o exercício da palavra, é o seu jejum, é o seu joelho, a sua oração, é as noites que você fica ali clamando pelo irmão, é as noites que você fica clamando pelo seu ministério, é as orações que você faz pelos seus pastores, é tudo aquilo que você faz para o teu povo, para os teus irmãos. Essas são as suas dádivas. Isso é dom de Deus. Se você não faz isso pelos irmãos, você vai ser chamado por isso. Agora veja, olha como ele termina o versículo 40. Com todas as vossas coisas santas.
O Senhor aqui é bem claro, com todas as vossas coisas santas, com tudo aquilo seu que é santo. Aqui o Senhor não dá espaço para aquilo o que não é santo. O Senhor não dá espaço para aquilo que não tem santidade. O Senhor não deixa espaço para você levar coisas pagãs. O Senhor não dá espaço para festas pagãs. Aqui o Senhor diz, no final do versículo 40, as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Quais são as suas coisas santas? Quantas vezes você abandonou a transgressão do mundo para dizer não para a transgressão do mundo? Quantas vezes você disse sim para a transgressão do mundo? Aqui nós temos irmãos que já foram até mesmo arrebatados em sentido, em espírito, em verdade. Aqui nós já temos irmãos que já foram manifestados pelos dons do Espírito Santo de Deus, já foram batizados pelos dons do Espírito Santo de Deus, já possuem os 7 dons de Deus, os 9 dons do Espírito Santo de Deus. Aqui nós temos irmãos que já são irmãos antigos, já são revelados dentro da palavra. Cadê as suas coisas santas? Quais são as suas coisas santas que você vai apresentar diante de Deus? Para agora um pouco para você pensar. Para um pouco para você pensar nas suas dádivas. Para um pouco para você pensar nas suas ofertas alçadas. Para um pouco para você lembrar quantas vezes você negou a ajuda ou estender a mão a alguém. Quando o Senhor diz na palavra de Deus que você tem que ser fraterno, amado, amável. O Senhor diz lá que você não pode dizer não quando você pode dizer sim, ou até mesmo quando você é questionado por alguém a dizer não e você na fraqueza diz sim. Quando que na palavra de Deus diz assim, te orienta, diga sim, sim e não, não. O que passar disso é anátema, amaldiçoado. Amados em Cristo, quando eu comecei essa palavra eu disse que não seria fácil a palavra, que a palavra seria difícil. Estou chegando no versículo 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Veja, lá atrás o Senhor espalhou. Aí ele faz uma aliança. No versículo 39, ele traz você para a proximidade dele, expulsando de você toda idolatria. No versículo 40, ele junta você dentro de um monte alto de Israel, aonde o Senhor diz que ali você servirá ao Senhor. E aqui ele diz que com cheiro suave ele se deleitará em vós. Qual que é esse cheiro suave? É o cheiro suave da sua santidade. É o cheiro suave das suas ofertas que você faz ao Senhor, da sua carne, do sacrifício da sua carne, da sua adoração, da sua exaltação, do seu louvor, da sua pregação, dos momentos que você para orientar os irmãos que ele está errado. Cheiro suave. Esse momento sai como um cheiro suave, um momento que você está aqui, ouvindo dessa palavra, ouvindo a escatologia dessa palavra, no momento que você está aqui, entrando dentro do mesmo espírito que eu estou, você está fermentando aqui um cheiro suave ao Senhor, fermentando na palavra de evoluir. E olha o que o Senhor fala, quando eu vos tirar de dentro os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, ou seja, errantes. Errantes, você estava andando errado, agora você sabe que você tem que andar certo. E olha só como ele conclui. E serei santificado em vós diante dos olhos das nações. Eu serei santificado em vós diante dos olhos de todas as nações. Então aqui o Senhor nos esclarece que nós vamos passar por momentos difíceis,
mas que todas as nações da terra saberão que o povo de Israel, consagrado por Deus, que entrou nessa nova aliança, cheira um cheiro suave ao sentido do Senhor Deus, e que nós estamos plenamente vinculados a esse mesmo reino que ele. E outra, aqui o Senhor então esclarece que todo o povo da terra saberá que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Amados em Cristo, a palavra é muito profunda, a palavra ela é muito direta. Aqui a palavra de Deus ela não dá nenhum outro sentido. Aqui a palavra de Deus ela não escorrega nem para a direita nem para a esquerda. Ela está uma palavra centrada. E aqui quando você entra no centro da palavra, você começa a entender o que Deus quer da sua vida. O Senhor quer que você comece a andar de acordo com o Senhor ordenou que nós andássemos. Afinal de contas, nós temos lá 11 apóstolos que não traíram a Jesus Cristo, mas nós tivemos um apóstolo que traiu. Nós celebramos uma Santa Ceia onde Paulo alerta a igreja de Coríntios que estava andando totalmente errada. Só que Paulo não participou da mesma Santa Ceia que Lucas participou, que Marcos participou, que Mateus participou, que João participou, que Pedro participou. Se você buscar nas Escrituras de Lucas, Marcos, Mateus, você vai ver que a Santa Ceia ela é feita com pão ázimo. E as festas da época da Santa Ceia, aonde o Senhor foi e saiu para ser crucificado, logo depois de orar nos Montes das Oliveiras, era época das festas dos pães ázimos. Não se muda as coisas santificadas de Deus. Isto é estatuto perpétuo. Por toda a nossa vida, que nós vivemos em vida nesta terra, nós vamos celebrar sim a Santa Ceia com o vinho mosto e com o pão ázimo. Versículo 42. Então sabereis que eu sou o Senhor. Olha, o Senhor é claro. Quando eu vos fizer voltar à terra que, com mão levantada, jurei dar a vossos pais. Aqui o Senhor é claro. No momento em que você aceitar a palavra de Deus, no momento que você entrar dentro dessa palavra e sentir o fruto vivo dessa palavra, nesse momento, você recebe o Espírito Santo de Deus. Nesse momento você recebe o vínculo de Deus. Nesse momento o seu cheiro ele começa a chegar um cheiro agradável na presença do Senhor. É nesse momento em que eu e você estamos aqui exortando essa palavra. Exortando quer dizer, nós estamos afirmando, nós estamos lendo, nós estamos fazendo um vínculo com o Senhor. É nesse momento em que o nosso cheiro agradável está subindo aos céus e o Senhor está sentindo a nossa oferta. É nesse momento em que você está na presença de Deus. É no momento em que nós reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão do nosso pecado. Ei, não adianta você dizer que você não peca. Não adianta você dizer que você não erra. Porque eu erro, eu peco, eu sou um pecador. Assim como você é. Agora, o que não é pecador, entrou lá no Santo dos Santos e ele é sumo sacerdote para mim e para você, para dar o direito à nossa vida eterna, para dar o direito desta palavra santa e sagrada chegar na tua presença como chegou na minha. Vou ler novamente 42. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra, que, com mão levantada, jurei dar a vossos pais. Então aqui ele confirma a tua salvação. Aqui ele confirma que de tudo para trás acabou. A partir do momento que você fez essa nova aliança com o Senhor, a partir do momento que você passou embaixo da vara do cajado do Senhor, a partir desse momento, amados, o versículo 42, ele se faz vida na sua vida. A palavra de Deus também nos alerta para que nós façamos habitação nessa terra, mas vivemos na região celestial. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos orientando. E é Ele que está nos orientando aqui agora, a mim e a você.
E você precisa crer nesse Espírito Santo. Você precisa crer nesse vínculo sagrado de Deus sobre a tua vida. Se você não crer nisso, o que você está fazendo até agora? Há um momento que você tem que parar e dizer, desse momento em diante, eu sigo a Cristo. Desse momento em diante, eu estarei com Cristo. E desse momento em diante, eu estarei com Cristo em verdade. Vou deixar de ser hipócrita. Vou deixar de ser povo de Israel que segue ídolos. Vou deixar de ser povo de Israel que aceita as festas mundanas, as festas pagãs. Vou deixar para trás as coisas mundanas. Nós temos irmãos ainda que ainda bebem bebida forte. Nós temos irmãos ainda que ainda utilizam de drogas. Nós temos irmãos ainda que estão ainda aceitando a futebol. Nós temos irmãos que estão aceitando a novelas. Nós temos irmãos que estão aceitando a todas as coisas do mundo. Agora, então, nós vamos entrar na época da Páscoa católica e tem irmãos que estão aceitando fazer ovo de Páscoa para ganhar dinheiro. Ei, olha, você não está ganhando dinheiro, você está ganhando maldição. Isso é festa pagã, isso não pertence ao mundo cristão, isso pertence ao mundo, mas não é o mundo de Deus. Depois, um outro dia, a gente entra nas oferendas. Agora aqui o momento é de escatolar a palavra. Olha o que fala no versículo 43. Ali vós lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vós contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as maldades que tendes cometido. Aqui entra o reconhecimento. Você precisa desenvolver isso na sua vida, o reconhecimento. Porque a partir do momento que você vai estar na presença desse Deus, do versículo 42, a partir deste momento que você estiver na presença desse Deus, do versículo 42, você vai ter nojo de você. Agora entenda que a partir do momento que você tem nojo de você, a partir desse momento, você precisa relatar a você mesmo se você está ou não está dentro do reino de Deus. Eu acredito muito que você esteja. Eu acredito muito que você pode participar desse reino. Eu acredito muito que você